Estado pode ser definido como um país soberano, com estrutura própria e politicamente organizado? No Cidadania de hoje, eu vou conversar com Gleison Rubim, presidente da Escola Nacional de Administração Pública, sobre o papel do Estado. Bem-vindo. E vamos começar, então, falando sobre o conceito de Estado, que eu falei meio abrangente, genérico. Qual seria o conceito de Estado? Bom, a literatura traz o conceito de Estado a partir de diversas dimensões da sua responsabilidade, do seu papel, da sua atuação. Uma questão que envolve as atribuições que a sociedade confia aos governos, a forma como esses governos se organizam para a execução dos papéis públicos, das políticas públicas e especialmente a forma como governo e sociedade se relacionam nesses papéis que são definidos para cada uma das partes. E esse conceito, ele vem evoluindo ao longo dos tempos? O que tem mudado? O conceito de Estado é um conceito dinâmico, um conceito em permanente construção. O Estado do início era um Estado que se preocupava basicamente com o bem-estar dos cidadãos, a forma como os cidadãos se organizavam na sua vida em sociedade. Na medida em que a economia se torna mais complexa, as funções de Estado também vão se tornando gradativamente mais complexas. O Estado hoje tem que responder a uma série de questões que vão desde a capacidade produtiva de um país, a forma de distribuição de renda entre os habitantes desse país, as políticas de educação, de saúde, são questões que perpassam a esfera social, a esfera econômica, a esfera das relações jurídicas. Tudo isso vai tornando os limites de atuação do Estado cada vez mais amplos e, consequentemente, o conceito do próprio Estado cada vez mais sofisticado. E a ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, da qual o senhor é presidente, ela atua justamente formando gestores para cuidar desse Estado, De como funciona essa formação? A ENAP tem a sua atuação dirigida para aquilo que nós chamamos de corpo permanente do Estado. Nós temos os governos, que são democraticamente eleitos, e que permanecem durante determinado período, durante a duração de seus mandatos, definindo as linhas estratégicas de atuação em cima das plataformas que eles apresentam à sociedade. E nós temos a estrutura permanente do Estado, constituída pelo Corpo de Servidores Públicos, que desde 1988 ingressam no aparelho estatal por meio de concurso público, e essas pessoas, esses profissionais, eles atuam em todos os diferentes mandatos, nos diferentes governos. O papel da ENAP é dotar este corpo técnico do Estado das melhores condições para que eles possam, a partir das suas competências individuais, aumentar a capacidade do Estado de atuar no campo das políticas públicas. E essa forma de atuar tem mudado, tem evoluído? Que a ENAP foi inaugurada acho que nos anos 80, E de lá para cá mudou? Sim, a ENAP está prestes a completar 30 anos, desde a sua criação, e me referi agora há pouco a como o conceito de Estado foi se tornando mais complexo na medida em que as próprias relações em sociedade, os meios de produção, os fundamentos da economia também foram incorporando esta complexidade. A atuação dos profissionais segue a mesma tendência. Nós precisamos de servidores que sejam capazes de responder a demandas que são também, a cada dia, mais sofisticadas e que requerem competências e habilidades maiores. O servidor de hoje é um servidor que deve ter uma condição de se adaptar a diferentes circunstâncias, contextos, a conjunturas que vão trazendo nuances diferentes a cada momento. Agora, e, por exemplo, a globalização, que vem acontecendo, gradativamente, cada vez mais, assim, de certa forma, isso dilui um pouco as fronteiras entre os estados, as atuações de um interferindo no outro, isso traz alguma mudança nesse sentido? Naturalmente. A nossa própria forma de relacionamento e de comunicação com as pessoas, ela subverte as fronteiras. Nós hoje, pela internet, nos meios de comunicação, na tecnologia de comunicação, falamos com uma pessoa do outro lado do mundo como se estivéssemos falando com alguém que está na sala ao lado.
o fluxo de informações faz com que a relação, por exemplo, da ENAP com as outras escolas de governo espalhadas pelo mundo seja também cada vez mais dinâmico. Então, é natural que a nossa própria prática de atuação e de formação incorpore algumas das experiências que deram certo, que foram exitosas em outros contextos. Então, nesse sentido, a globalização é um fenômeno bastante democrático, universal, atinge desde a programação de televisão que nós assistimos hoje, até, obviamente, as estratégias de formação de servidores no Brasil e em outras partes do mundo. E isso dá espaço, dá abertura também para aproveitar experiências, né, exitosas de outros países, né, que, como vocês também fazem, né, trazendo convidados que possam, né, trocar, fazer esse intercâmbio. E isso tem permitido, inclusive, o desenho de programas de formação, a oferta de trajetórias formativas, que desde a sua fase de planejamento já são feitas a partir de um trabalho conjugado entre a ENAP e parceiros internacionais. Todo ano, por exemplo, a escola oferece um curso dentro da realidade da América Latina para profissionais dos diversos países da América do Sul, América Central e mais o México. Esse curso é realizado em Brasília e, assim como nós temos essa possibilidade de oferecer essa formação, servidores do Brasil também são convidados a participar de experiências similares em outros países latino-americanos. E quais experiências, assim, o senhor poderia exemplificar, assim, que vocês têm aproveitado, né, trazido pesquisadores, especialistas, né, o que eles têm trazido de diferente para a realidade brasileira? Nós temos uma atividade na escola que é fruto de uma parceria entre o governo brasileiro e o governo canadense na formação de líderes governamentais. E essa é uma das atividades que tem a avaliação mais positiva dentro da ENAP. E estamos também trabalhando para a formação de uma turma de gestores de alto nível para atuar em contextos de crise, tomada de decisão, numa situação em que as informações são bastante esparsas ou se necessita tomar uma posição muito rapidamente frente a um problema que aparece de forma inesperada. Essa é uma ação que está sendo construída com a Harvard Kennedy School e, obviamente, vai dar margem a outros projetos similares. A todo momento, a escola busca, né, novas fontes de informação, novas frentes de parceria, de modo a que nossa formação seja sempre atualizada, esteja em contemporaneidade com as formações de outras partes do mundo. Outro tema que afeta tudo atualmente é a sustentabilidade, né? Que certamente isso tem que ser levado em conta na hora da gestão pública, né? do Estado. Como isso é levado em conta? Primeiro, deveria ponderar que o país esteve numa posição de vanguarda quando organizou a Conferência Mundial do Clima em 1992 no Rio de Janeiro. 20 anos depois, organizamos mais uma conferência, a Rio+20, e isso deveria ter oferecido ao país inúmeros exemplos e referências e diretrizes para que nós tivéssemos uma gestão de recursos naturais bastante moderna, bastante preocupada, inclusive, com o aspecto da duração desses recursos, da perenidade desses recursos, da sustentabilidade do seu uso. E hoje enfrentamos uma situação hídrica bastante preocupante, que pode trazer reflexos não só para o bem-estar dos cidadãos, mas também para a atividade industrial, para a atividade agrícola. E acabou que a questão da sustentabilidade, até por essa razão, foi incorporada à agenda governamental como uma das questões mais relevantes. A ENAP tem trabalhado em programas de formação, tratando o tema da sustentabilidade de forma transversal, ou seja, independente de qual seja o público, o ministério, a pasta que demanda a atividade de formação, tem que se entender a sustentabilidade como um componente essencial dessa formação. Inclusive, há uma ação histórica da escola, o concurso Inovação na Gestão Pública, que vai ser agora realizado em sua 20ª edição e que traz o tema da sustentabilidade como eixo estruturante para as iniciativas que serão apresentadas. E vocês estão fazendo assim, formações específicas, né? Mesmo apesar de transversais, mas como vocês estão preparando os gestores para levar isso em conta? Então, dá um exemplo. Os ministérios que têm uma atividade predominantemente administrativa podem
prestar uma contribuição, né, ao uso mais racional dos recursos naturais, adotando uma prática que já está em curso em alguns órgãos, que é a administração sem papel. A ENAP, por exemplo, está incorporando isso, e hoje os processos da escola são todos digitais, já nascem digitais e tem toda a sua tramitação em forma eletrônica. Pode parecer pouco, mas quando se considera o universo de todos os órgãos, as 3 esferas de governo, a quantidade de estruturas municipais, estaduais e do próprio governo federal que fazem uso do papel ainda como suporte de informação, isso tem um impacto que não é irrelevante na necessidade de corte de árvores para gerar todo esse material, todo esse suporte físico para a informação que a gente tem hoje. Entendi. E a questão da soberania, que uma definição nesse conceito mesmo de Estado, houve uma época que um Estado só seria um Estado se fosse reconhecido por outros, né? Assim, como isso pode, assim, isso seria legítimo? É possível? É uma questão complexa. Nós temos, inclusive, uma situação que envolve o reconhecimento do Estado palestino, com raízes históricas profundas, com questões de definição de limites geográficos, geopolíticos, que não são nada triviais. O mais importante é que a relação entre os países se dê a partir de uma premissa de que essa soberania ela tem que ser efetiva, não apenas uma soberania anunciada. Em que sentido? O país precisa ter condições de ter uma economia que o permita realmente definir os seus rumos. A gente tem, infelizmente, ainda hoje, no contexto global, alguns países que, embora sejam politicamente soberanos, são países cuja dependência econômica, cuja dependência tecnológica ainda os coloca numa condição de quase colônia. E fica muito difícil você estabelecer uma relação de cooperação dentro dessa realidade. Mas são questões que acabam também definindo alguns temas de estudo aí dentro da academia. E como a gente poderia fazer a distinção entre, né, Estado, nação, país? Como é que... Vamos lá. País é uma definição que envolve limites geográficos, geopolíticos, a relação de pertencimento de cidadãos, né, a um Estado organizado. O Estado, como eu disse, é essa estrutura macro de governança que é integrada pelo corpo técnico de seus funcionários, pelo conjunto de normas que regem as relações entre poder público e cidadãos, por todas as regras vigentes daquilo que nós temos dentro do campo do direito positivo, né? A nação é um conceito muito próximo, né, ao conceito de Estado também, está um pouco ligado aí à forma como os governos se organizam, e aqui para nós, né, acaba que a gente tem o Estado brasileiro, a nação brasileira sendo tratadas de forma indistinta. Para a gente acaba que isso se mistura, mas o senhor até deu o exemplo, né, da Palestina. Sim. Por exemplo, tem lugares que tem estados constituintes que tem mais de uma nação. No caso da Palestina, as fronteiras territoriais são bem definidas, então, nós vamos considerar aí o recorte geográfico do país, não há muito questionamento quanto a isso. Já o reconhecimento do Estado palestino é algo que gera algumas discussões. Alguns países reconhecem o Estado palestino como um Estado efetivamente constituído, outros países não reconhecem, e aí temos uma questão em aberto, né? E o conceito de nação depende, de novo, como eu disse, da forma como isso é organizado, né? Então, a nação ela pode incorporar, além daquele país, outros espaços territoriais que se vinculam ao país, ainda que não estejam, né, contíguos. E recentemente também surgiu o Estado Islâmico, né? Assim, que é uma deturpação de conceito, né? Eles se auto-intitulam, né, Estado Islâmico, mas é uma organização realmente terrorista. Não há outro adjetivo que se possa atribuir. Não há nenhum fundamento dentro dos princípios do direito internacional que possam sustentar a definição do Estado Islâmico como Estado, como conhecemos os demais Estados nacionais. Só eles mesmos que se consideram, né? Assim, agora, uma definição interessante que eu
encontrei também para Estado é que seria o detentor do monopólio da violência oficial. Né? Então, como eu disse, o Estado ele tem uma responsabilidade de normatizar e zelar pelo cumprimento das relações entre os cidadãos, entre si, e nas relações da sociedade com o aparato governamental. Nem sempre essas relações se dão de forma pacífica, né? Em alguns casos, para manter a ordem ou para defender interesses coletivos sobre interesses individuais ou de grupos específicos, você acaba precisando recorrer ao uso de medidas coercitivas, ao uso da força. Então, se deixa aberto este uso para quaisquer grupos, você entra numa situação de conflito social, de guerra civil. Então, esse monopólio do uso da força pelo Estado é quase que uma condição essencial de sobrevivência do Estado de forma íntegra, né, unitária. Então, é algo que é bastante comum e natural dentro das formas como os Estados são constituídos. As próprias polícias, né, se encaixam nisso. Se definem responsabilidades, né, cada um, no caso do Brasil, que é organizado sobre a forma de uma federação, né, uma república federativa, você tem as responsabilidades no campo dos estados e tem responsabilidades no campo do governo central, né, mas cada uma exercitando o papel que lhe cabe dentro daquilo que a própria Constituição define. Uhum. E daqui para frente, como o senhor vê o Estado continuando a evoluir esse conceito de Estado? Essa é uma questão que interessa sobremaneira a ENAP. Se no início da conversa falávamos de como o Estado teve que se tornar mais complexo, porque as demandas se tornaram mais complexas, a tendência é que esse grau de complexidade se aprofunde ainda mais. Quando a gente olha para o futuro, se identifica alguns papéis que são indelegáveis, né, de cada um dos estados nacionais. O Estado ele tem a responsabilidade de ser um agente importante das estratégias de desenvolvimento nacional. Não é apenas o Estado quem deve promover o desenvolvimento, mas é principalmente o Estado quem deve exercer esse papel. Ele deve também ser capaz de propor políticas que promovam ou que reduzam a desigualdade social, que promovam a inclusão social. Deve ser um Estado capaz de oferecer também estratégias que conciliem o desenvolvimento econômico, a competitividade tecnológica e a preservação dos recursos naturais. Um binômio sempre bastante complexo de se encontrar ponto de equilíbrio entre desenvolvimento e sustentabilidade. Inclusive tem sido o tema das conferências mundiais sobre o clima. O Estado tem um papel regulador, que é próprio dele, de definir, por exemplo, os limites da atuação dentro da iniciativa privada, na exploração da atividade econômica. Algumas atividades só são exploradas mediante concessão do Estado, e então todas essas funções fazem com que o Estado tenha que rever a todo momento o seu papel frente a cada um desses contextos. E essas organizações que agregam vários estados, né? A União Europeia, o Mercosul, como elas se encaixam nesse contexto? Então, algumas delas têm características de blocos econômicos, outras são realmente estruturas formais que permitem a cooperação entre os países para além do campo das relações comerciais. Na União Europeia, nós temos aí talvez o modelo mais complexo, mais bem sucedido, que entrou em vigor há mais tempo e com maior nível de abrangência das relações que são constituídas, que envolve não apenas a utilização de uma moeda comum, mas também liberdade de trânsito entre os cidadãos dos países que fazem parte deste bloco e várias oportunidades de cooperação nos campos educacional, de pesquisa científica e tecnológica. Então, tudo isso tenta responder a um imperativo, né, da sociedade que também enxerga hoje o mundo como algo um pouco menor, né? As nossas famílias hoje educam seus filhos talvez não pensando apenas no contexto da própria cidade ou do próprio país, mas pensando até numa escala global. E a mesma coisa acontece nas relações entre os países, né? Não se faz apenas mais acordos com o país vizinho, se faz acordo com o país de qualquer lugar do mundo. Esses blocos, essas organizações de estados
tentam de alguma maneira tornar mais dinâmicas todas essas relações. Gleison, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Nós conversamos com Gleison Rubim, presidente da Escola Nacional de Administração Pública, sobre o papel do Estado. Se você quiser fazer alguma sugestão ou crítica, ligue 0800 61 2211. Se você quiser rever ou baixar esse ou outros programas da TV Senado, acesse nosso site. O endereço é www.senado.leg.br/TV. Obrigada pela audiência e até a próxima.